lado está o deputado Cristiano Silveira, do PT, com quem eu vou conversar sobre os conflitos agrários no estado. Boa tarde, deputado. Muito boa tarde, prazer estar aqui de novo. Deputado, na semana passada o senhor esteve em Capitão Enéas, no norte do estado, foi lá apurar denúncias de que trabalhadores rurais foram baleados numa fazenda na região. Vamos ver melhor na reportagem e depois da reportagem a gente comenta. Moradores do acampamento Alvimar Ribeiro afirmaram aos deputados que no dia 9 de abril foram recebidos a tiros na fazenda Norte América. Eles seguiam para uma reunião a convite do administrador das terras. Segundo os relatos, cerca de 10 pistoleiros encapuzados fizeram os disparos. 3 trabalhadores foram baleados e outras 4 pessoas foram feridas de raspão, entre elas 2 crianças. Os parlamentares pediram o apoio das polícias civil e militar para que aprofundem as investigações e intensifiquem o patrulhamento na região. Achamos que era fundamental estarmos aqui e, posteriormente, faremos também uma audiência pública lá. Os deputados também querem abrir uma mesa de diálogo para pressionar o INCRA a garantir o assentamento das 650 famílias que vivem no acampamento. Deputado, a gente pôde ver 3 pessoas, 3 adultos baleados, outras de tiro de raspão, inclusive 2 crianças. O que vocês viram lá de perto? A Polícia Civil já abriu o inquérito? Isso. Bom, na verdade lá foram 7 feridos no total. De 7 feridos, inclusive 2 crianças foram atingidas, mas os 3 que vocês viram na reportagem são aqueles que estavam numa situação, vamos chamar assim, mais grave, mas felizmente não teve ferimentos maiores que viessem a óbito. Agora, o que é que nós temos ali em Capitão Enéas? 2 situações. Primeiro, aqui os sem terra nos relataram que foram convidados para uma reunião na sede da fazenda, essa reunião por volta de 7h30 da manhã, e lá chegando tinha uma tocaia armada. Os jagunços do fazendeiro, do senhor Leonardo Andrade, e ele próprio estariam de porte de armas e teriam feito os disparos tão logo os sem terra se aproximaram da propriedade. Há uma outra versão que é por parte do fazendeiro, de que o sem terra teria ido até o local para fazer a ocupação da sede da fazenda. O que nós queremos saber agora, através da perícia, é se há cartuchos de bala fora da sede da fazenda, porque eles alegam que os sem terra também teriam feito disparos de arma de fogo. Nós queremos a confirmação da presença do representante da fazenda no local para o convite da reunião com os trabalhadores sem terra, para a gente poder apurar essas versões. Evidente que em qualquer um dos fatos, nada justifica você fazer o disparo de arma de fogo contra quem quer que seja. E volto a dizer, presença de muitas crianças lá no local, tanto que algumas foram atingidas de raspão. A polícia então vai apurar a responsabilidade do disparo, quem são os autores dos disparos, e nesse sentido já temos inclusive 2 suspeitos que se encontram em prisão preventiva, até a apuração dos fatos e o colhimento dos depoimentos. Esse é um ponto. A Polícia Civil está nos garantindo que num período talvez de 30 dias, um pouco mais, já consegue nos dar algumas informações do resultado desse inquérito. Qual que é a ideia da Comissão de Direitos Humanos? Tão logo complete aí 30 dias do evento, nós vamos fazer aqui a audiência pública, nós teremos a presença do Ministério Público Agrário, a presença da Polícia Militar, da Polícia Civil, convidaremos representantes da propriedade e também dos trabalhadores. Aí nós vamos fazer um balanço, uma avaliação do que foi o resultado tanto das investigações quanto dos encaminhamentos que nós tomamos. Esse assunto ele foi para a mesa de diálogo do governo do estado, a mesa que foi criada para mediação dos conflitos, e já na mesa, com a presença do INCRA, nós temos alguns encaminhamentos que aí divide responsabilidade para todos os atores que estão nesse caso. Uhum. Deputado, parece que são 650 famílias que estão lá acampadas nessa fazenda. Em torno de 600 famílias. E como que está essa negociação? Essas famílias têm a esperança de receber parte dessas terras? O INCRA está aí nessa negociação? Ali é um fato até curioso, Porque no local, os sem terras já ocupavam uma parte da fazenda através de um instrumento legal, que era um comodato de ocupação entre o proprietário e o sem terra, e o proprietário já havia manifestado lá atrás, e isso parece que esse processo é antigo, não é um processo novo, já havia manifestado lá atrás o interesse de fazer a venda para o INCRA. Inclusive o INCRA chegou a cotar as terras, ver os valores venais do valor do imóvel, e o processo andou. Depois o processo parou.
Inclusive, temos uma situação que ela tem que ser analisada com cuidado, que há uma liminar da Justiça determinando a desocupação da fazenda. Porém, a Justiça, nós entendemos que no momento da expedição dessa liminar, ela não levou em consideração que há esse instrumento, que é um comodato. Olha, você não faz a apropriação de quem tem o direito legal da ocupação, que é um comodato. Se não houve nenhum ato das partes rescindindo esse instrumento, ele está valendo. O Ministério Público Agrário entrou então com agravo dessa liminar, com pedido de suspensão dessa liminar, no sentido de considerar esse instrumento que é o comodato. O que nós queremos? Saber se é possível voltar a ter um ambiente de negociação entre os trabalhadores e os proprietários. Os proprietários ainda, em decorrência são duas coisas que nós vamos separar. As responsabilidades de quem atirou e também depois o processo da reforma agrária. O INCRA tem duas opções nesse caso. A desapropriação da fazenda ou então a compra do imóvel. Se houver ambiente de negociação, a compra seria a mais prudente, né? Porque seria pactuada entre as partes. Caso contrário, poderá ser feita em determinadas circunstâncias, resguardado o que diz a lei, a desapropriação. Eu entendo que, se naquele local não for possível a negociação desse espaço, se naquele local se tornar um local de instabilidade, porque também a gente tem que garantir a segurança das pessoas, aí eu acho que o INCRA tem que identificar uma outra área na região onde possa ser feito o assentamento e a reforma agrária dessas famílias. E justamente há essa preocupação, né, diante desse conflito que já houve agora, né, no dia 9 de abril, como que a gente, né, os deputados, o governo, a polícia, garante a segurança dessas famílias agora? É um pedido que nós fizemos para a Polícia Militar, no caso, né? Durante o período que as famílias ali se encontram, até haver o entendimento da Justiça, se ela vai considerar o argumento do Ministério Público Agrário ou se não, se vai manter a decisão dessa liminar para a desocupação da área, enfim, até os desdobramentos desse processo, o que nós pedimos à Polícia Militar, que se fez presente nessa reunião, foi que garantisse a segurança das famílias, que pudesse fazer ali a mediação do conflito, evitando qualquer outra intercorrência nesse momento. Então, esse é um ponto. O que nós encaminhamos lá na visita? O pedido da Polícia Militar, para ela fazer essa segurança, o pedido da Polícia Civil no rigor da apuração das responsabilidades e no inquérito, considerando todas as possibilidades desse inquérito, e que retorne para a Comissão de Direitos Humanos os resultados, e o INCRA que ele possa se fazer presente de novo na negociação, a saber se há um ambiente negociável, se há a possibilidade de desapropriação, ou em terceiro caso, a identificação de uma outra área para essas famílias até o desdobramento dos fatos. Deputado, só para a gente encerrar, o senhor caminha agora para mais 2 anos na presidência da Comissão de Direitos Humanos, né? E além desse tema dos conflitos agrários no Estado, qual a expectativa da comissão para esses próximos 2 anos? Quais outros temas importantes a comissão deve debater? Bom, vai ser um pouco na linha que nós trabalhamos no último mandato. Nós queremos tratar as questões relacionadas ao direito das mulheres, tratar as questões relacionadas à igualdade racial, as comunidades tradicionais, como as indígenas, comunidades quilombolas. A comissão ela não vai se furtar a debater a questão do sistema penitenciário prisional, sobre todos os aspectos, né, sobre todos os aspectos, da superlotação, do modelo se recupera ou não recupera, da violação de direito que ocorre dentro desses ambientes, daqueles que estão presos não deveriam estar mais, acaba superlotando o sistema e numa condição já de perda de direito, e modelos alternativos, né, como o método APAC, por exemplo, que foi um objeto de discussão no passado e ele volta agora. Então, a comissão ela continua atuando dessa forma. Nas questões das atuações de forças policiais por ocasião de manifestações públicas, né, tivemos muito problema no início do primeiro ano do mandato, depois a gente conseguiu estabelecer um diálogo, nós estamos ajudando a construir um protocolo de atuação para tentar, né, superar esse problema que às vezes ocorre desse tipo de conflito. Enfim, a comissão ela é muito acionada pela violação de direitos de caráter coletivo, né, que são de segmentos da sociedade de maneira até organizada, mas também na violação de direitos individuais. Nós tivemos vários casos emblemáticos aqui, né, jovens que foram agredidos, violentados, nós tivemos casos de pessoas que ficaram presas por quase 20 anos, não deveriam ter ficado presas, nós tivemos casos dos conflitos, que no caso se trata, né, dos direitos coletivos. Então a comissão ela atuou, eu falo que o nosso perfil vai ser esse, atuar no drama humano. O perfil da comissão será atuar junto com as instituições quando o cidadão não tiver o seu direito minimamente garantido. E a comissão ela vai continuar tendo esse perfil. Um perfil muito combativo,
Eu acho que nós teremos um mandato mais combativo do que foi nos últimos 2 anos. Será uma comissão muito firme e muito atuante. As pessoas podem esperar da nossa parte um mandato extremamente rigoroso na defesa dos direitos. O mundo está muito conservador, sabe? Eu acho que hoje ninguém está querendo falar em direitos humanos, que acha que vai perder a eleição, que acha que está fora de moda. O mundo está radical, está conservador. Então nós vamos na contramão, seguindo a orientação de Papa Francisco, das grandes lideranças que defenderam os direitos humanos, daquilo que é direito. Eu falo que as pessoas vão compreender o que é a luta pelo direito humano quando ela tiver o seu direito violado. Aí vai saber a importância do nosso papel. Não é só passar, vocês vão passar a mão no cabelo de bandido, não se trata disso. Se trata ainda mais do que isso, de defender o direito dos inocentes e das vítimas. Ok, deputado, obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado. E boa sorte aí nos próximos 2 anos, bons trabalhos. Obrigado.